Olá, amigos e colegas da editora Atlas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e desta vez para conversar, para falar sobre o meu novo, não é um novo livro, né? A nova edição do meu livro Marte de Varejo, a 5ª edição do livro. A proposta da minha conversa com vocês hoje é para falar sobre as mudanças, né, que ocorreram nessa 5ª edição. Você sabe que esse meu livro, Marte de Varejo, foi o primeiro livro no mercado aqui brasileiro a abordar o varejo brasileiro, né? Porque quando eu dava aula na PUC, aqui em São Paulo, no curso de marketing varejista, eu tinha que usar sempre autores estrangeiros, não tinha ninguém aqui no Brasil. E eu conversei com o Ailton, né, para fazer escrever um livro adaptado à nossa realidade, e acreditou na obra e a gente fez, né, o Marte de Varejo. Mas como foi o primeiro, não existia ainda assim aquela base para a gente comparar e ver o que podia melhorar, né? E por muitos anos eu recebi sugestões, eu fui guardando as sugestões. Uma vez eu recebi até um de Portugal, né, de um professor lá de Portugal, que estava com um livro que sugeriu escrever um capítulo de merchandising, específico de merchandising. Eu não tinha um capítulo específico de merchandising, nessa 5ª edição tem, mas não que levou muito tempo para poder atender as reivindicações, mas é que eu fui mudando e incrementando os capítulos, fazendo como subtópicos. Mas agora realmente eu resolvi mudar e incrementar mais o livro, incluindo 6 novos tópicos. Bom, os tópicos antigos, que seguiam uma forma de estruturar uma loja passo a passo, eles continuaram, né? Inclusive, eles têm sido citados em algumas publicações e tal, então eu achei que eles estavam ainda atendendo às necessidades do mercado. O que eu fiz foi atualizar, né, os exemplos, coloquei informações novas. Por exemplo, tenho informações de mala direta aqui no Brasil, o que representa a mala direta, né, quando o varejo é não lojista. Tem também informações sobre a venda do vending machines, né, quer dizer, venda por máquinas, que também é outro varejo, né, que a gente vende aqui bastante. Então, todos esses dados que a gente não tinha nas edições anteriores foram incluídos agora para poder deixar a gente com uma visão mais abrangente da realidade varejista. Todos os exemplos foram atualizados. Inclusive, tem aqui no caso de merchandising uma foto e um exemplo de uma gôndola virtual, né, que você faz a compra com o seu celular e depois entrega em casa. Então, esses modernismos, essas inovações foram possíveis depois de muito tempo, né? Fiz durante um ano, fiquei só na atualização desse livro Marte de Varejo, né? Um ano. Bom, os capítulos adicionados foram os seguintes. O comportamento do consumidor, né? Quer dizer, agora eu usei dados atuais para mostrar o poder das mulheres, o poder da geração Y, né? Daqueles que nasceram de 78 para cá, que hoje estão fazendo parte da força de compras, né? do varejo, e com hábitos diferenciados também. A classe C, né, que tem comprado demais, e o pessoal sempre achava que classe C era só vender com preço mais baixo, da mesma forma que pensavam que vender para a mulher é só colocar produto cor-de-rosa e já vende. Não, tudo isso caiu por terra. Então, nesse capítulo, o comportamento do consumidor, eu abordo a geração Y, a classe C, mulheres, e mostro as tendências de consumo dessas classes e o que os varejistas estão fazendo. Logicamente que o capítulo de merchandising é extremamente importante. Eu já tinha colocado em edições anteriores, mas aqui num eu falava sobre layout, no outro sobre vitrines, né? Então eu resolvi unificar tudo. Então no capítulo de merchandising eu procuro pontuar algumas diferenças, como colocar o produto, inclusive considerando, né, as normas do direito do consumidor, né? Então, nós temos o PROCON, né? Quer dizer, nós temos vários órgãos aí que cuidam o que as empresas estão fazendo
Então, algumas normas de como expor as mercadorias em vitrines, né? Inclusive cláusulas de lei para ajudar o consumidor, o varejista, a colocar os preços nas vitrines e nos produtos dentro no layout da loja. Muito bem. Outro item também que eu agrupei e que achei que ficou mais completo é o aspecto de gestão de compras, né? Quando alguém faz um pedido, né, de gestão para comprar um produto no varejo, ele vai desencadear uma série de atividades logísticas. Então, tudo isso foi integrado aqui, né? Quer dizer, transporte, localização dos armazéns, né? Estoques, quando que tem que fazer reposição de estoques e assim por diante, né? Toda aquela parte logística mesmo. Não poderia deixar de um capítulo, de um livro que se propõe a ser atualizado, um capítulo do e-commerce, né? Então, o e-commerce também propõe aqui como você pode utilizar a realidade virtual, né, para a venda dos produtos e serviços no varejo. Também é importantíssimo hoje você considerar o marketing de relacionamento, né? O varejo tem cada vez mais usado essas carteirinhas de fidelização, desconto para compras periódicas e assim por diante. Então, não poderia deixar de ter essa abordagem, né? O marketing de relacionamento no varejo, inclusive com o exemplo do grupo Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar Mais, que um caso detalhado sobre como o Pão de Açúcar fez o seu marketing de relacionamento, inclusive os vieses e como consertou depois. E, finalmente, um outro capítulo que eu incluí foi da sustentabilidade, né? Sustentabilidade que tanto no produto que é comercializado pelo varejista, como também no que ele monta a loja utilizando propostas sustentáveis, né? Iluminação, água, etc. Então, tudo isso está sendo abordado nesse capítulo, inclusive da logística reversa. Bom, então, nós temos que foram 6 novos capítulos incluídos no livro. Todos os tópicos foram atualizados. Então, eu tenho certeza que vocês podem fazer uma boa indicação para os professores. Fiquei já bem satisfeito com a primeira reação aí dos primeiros meses de vendas do marketing de varejo. Logo foi lançada a 5ª edição, mostra que o mercado estava esperando por uma abordagem nova desse livro, que, como falei para vocês, foi o primeiro livro marketing de varejo que foi oferecido aqui no mercado brasileiro, com exemplos nossos, e ele aborda tanto o varejo alimentício e não alimentício. Eu cuidei para incluir mais do alimentício, até mesmo por sugestão de alguns leitores que entraram em contato comigo, sugerindo uma abordagem maior. Então, eu acredito que ele agora está bem completo e pronto para atender às necessidades variadas dos nossos consumidores. Então, agora, nesse momento, eu vou apresentar um dos tópicos do meu livro, do Marketing de Varejo, 5ª edição, e vou acompanhar uma estrutura básica. Assim, quando eu escrevi o livro, isso nas primeiras edições, eu procurei estabelecer um roteiro, um passo a passo para montar uma loja. Então, o que alguém que tivesse interesse de montar uma loja deveria decidir, né? Então, eu segui esse roteiro. Então, os capítulos foram organizados inicialmente desse modo. Então, o primeiro aspecto, né, que a gente tem que decidir quando montar uma loja, isso para aqueles que estão começando agora, do zero, é definir que tipo de produto, né, que você vai comercializar. A gente diz normalmente que o primeiro vendedor, né, o vendedor do produto tem que ser um comprador dele, quer dizer, você tem que acreditar muito no produto que você vai comercializar. Se você não se identificar com o produto, você não vai vender com muita convicção. Então, esse daí é um dos princípios básicos, né, de qualquer venda. Você tem que acreditar naquilo que você vende. Mas, evidentemente, não é só o produto em si que vai fazer a diferença. Você precisa saber se o negócio, a forma, a comercialização também agrada a você. É bem simples, né? Eu conheci um comerciante que ele tinha uma funerária
e ganhava muito dinheiro com essa funerária, mas o filho dele não quis trabalhar porque ele não gostava do tipo de negócio, do processo. Então, abriu mão, né, de continuar um negócio rentável, foi fazer outra coisa do que continuar fazendo algo que ele não se identificasse. E o que eu acho que está certo, né? Essa geração, hoje, ela pensa mais em fazer aquilo que gosta, que traz satisfação, eu acho que está muito certo. Mas esse aí é um aspecto importante, né? Porque se você se identificar com o produto, se identificar com a forma de comercialização, você tem muitos ingredientes, né, para dar certo. Então você vai trabalhar com convicção, com vontade, com garra, não vai nem ver o tempo passar, não é? Aquelas coisas que a gente fala. Então, depois que você pensou no produto, identificou-se com o tipo de comercialização, o ponto crucial é onde que eu vou abrir a minha loja. Estamos falando nas lojas físicas, né? A loja, ela hoje tem um problema, né, de você ir em algum lugar, porque geralmente os lugares que estão crescendo mais no comércio já ficam com um local muito caro, né? Difícil de você conseguir. Shoppings também têm crescido muito, a locação fica muito elevada e muitas vezes o varejista não tem recursos para poder abrir uma loja num lugar que ele gostaria de abrir. Então fica aquela coisa, né? Você fica mais ou menos procurando aquilo que cabe no bolso. E muitas vezes o que cabe no bolso não é o que o cliente quer. Então você tem que ter um balanço aí, logicamente, que não dá para você procurar qualquer tipo de localização cara, algo assim, mas também você precisa atingir o consumidor. O consumidor é importante, porque senão você não vai conseguir bons resultados conforme o produto comercializado, né? Há possibilidade sempre de ter negociação. Eu me lembro que, uma ocasião, eu tive um pai muito empreendedor, né? E dos empreendimentos que ele se envolveu foi abrir um varejo lá no Ibirapuera, em São Paulo, uma loja de imóveis, né? Mas quando ele foi analisar o que existia perto do shopping Ibirapuera, era tudo muito caro, eles queriam muito dinheiro para as luvas, né, para pagar o local. E ele teve uma ideia, ele viu uma casa lá, o camarada morava na casa, ele fez uma proposta para o morador, se ele toparia de ceder a casa, ele alugava a casa como comércio, transformava tudo, colocava vitrines e tudo mais, o que seria um bom negócio para o morador, porque ele passaria a ter um aluguel mais alto, mais elevado, né? Já que ele passaria, ao invés de alugar para pessoa física, para pessoa jurídica. Ele concordou, foi feito o negócio e foi um lugar muito bom e que mais tarde valorizou muito e que meu pai passou adiante, vendeu o negócio para outros comerciantes e a loja está lá até hoje, né? Ali naquela região de Moema. Então, há alternativas. O que a gente não pode fazer é fugir do segmento que você deseja atuar, né? Agora, é claro que na escolha desses segmentos, você tem que considerar também os hábitos de compra. Veja o seguinte, um consumidor que compra produtos de conveniência, ele quer conveniência, ele quer buscar comprar o produto dele no local mais próximo possível. O camarada que quer comprar produtos de marca ou de compra comparada, ele já aceita viajar um pouco mais. E nesse caso, ele vai procurar centros de compra. Então, a empresa, o varejista que trabalhar com essas mercadorias, deve ficar localizada próximo a esses centros de compra. Então, veja o seguinte, se o produto que você trabalha é de conveniência, você tem que olhar a região e ver se ela está bem servida ou não. Porque se você estiver com muita concorrência na sua área de interferência, você vai ter uma concorrência muito forte e alguém vai ter que quebrar, né? Quando você trabalha com mercadorias de compra comparada, você tem que facilitar a visita dos clientes, tem que ficar próximo de outros concorrentes, mas que não trabalhem com a mesma mercadoria. E se você tiver um produto de especialidade, aquela marca ou aquele tipo de produto
que o cliente não aceita substituto, aí você tem uma liberdade maior para se localizar. Porém, nunca, a gente deve pensar, nunca de dificultar a vida dos nossos clientes. Sempre tornar a prática de compra mais agradável possível, mais conveniente também. Então, esse é um princípio muito importante para você aplicar na abertura de uma loja. Então, um segmento é que vai determinar o hábito de compra e o que você vai, onde que você vai se localizar, né? Onde vai localizar a sua loja e também que tipo de mercadoria você vai comprar. A compra, ela deve ser feita sempre com foco no cliente, evidentemente. Porque um fabricante, ele produz o produto, fabrica o produto e vende, né, direto ou indiretamente. Mas o varejista, ele é um comprador e revendedor, então ele tem que comprar bem, tem que saber os hábitos do seu cliente para poder comprar bem direcionado, né? Eu conheci um comprador que tinha uma loja, uma boutique, e toda vez que ele ia para o exterior, ele viu uma roupa, ele dizia, nossa, esse aqui tem a cara da fulana, isso aqui tem a cara da ciclana, e assim por diante. Então ele sabia exatamente os gostos dos clientes, isso no caso, evidentemente, de uma loja menor. As lojas maiores usam mais estatísticas, hábitos de compra e o banco de dados para saber como que os clientes compram. Mas é importante, quando comprar de fornecedores confiáveis, né? Para isso existe uma forma, um questionário, um formulário que você pode quantificar cada etapa, cada item que um fornecedor executa e ranquear, dar nota e ranquear os melhores. Então, isso está no livro também, esse ranking para melhores fornecedores e também algumas dicas de como comprar melhor. Quando o produto chega na sua loja, você, logicamente, tem toda aquela parte logística, onde estocar, como distribuir, etc. Você tem que definir preços, né? O preço é muito importante também, porque antigamente, a gente viu quanto o produto custava, qual é a minha margem e colocava o preço final. Era muito fácil na época da inflação, talvez, porque os nossos consumidores não tinham muita noção de qual o preço de determinados produtos. Mas hoje em dia, a gente sabe que não é por aí. A gente, para começar, para vender, você tem que primeiro analisar o preço do mercado, para depois, então, determinar o preço que você vai cobrar, né? Então, vamos dizer, a partir da constatação do mercado na categoria. Lógico que sempre a ideia é agregar valor, né? Você pode agregar valor junto ao preço ou junto aos atributos que você adiciona ao produto. Mas essa aí é o princípio básico na hora de determinar preço, porque o cliente sempre vai comparar o preço que ele recebe e o benefício que ele recebe das empresas que fazem oferta no mercado. Então, além do preço, né, você tem que pensar na forma de pagamento, né? Tem muita gente que reclama que tem lojas que não aceitam cartão de crédito, que não aceitam outras formas, não ser dinheiro. Então, o varejista tem que, inclusive, analisar a região, os concorrentes, o que estão fazendo para poder definir, ao menos, aquele produto esperado, né, que os clientes acabam determinando, né, acabam identificando. E a necessidade também, na hora de definir preços, de nós termos política de preços, né? Como que você vai coordenar a sua empresa e que política você vai praticar? Preços negociados ou não negociados, preços psicológicos, preços de linha, enfim, tudo aquilo que você pode definir e ter bons resultados dependendo da mercadoria e dependendo do mercado, inclusive da concorrência. Além dos preços, nós precisamos ter outros tipos de definições, né, no nosso negócio varejista. Porque, veja, você é um prestador de serviço se entrar no varejo. Então, por isso que a prática de serviço, do intangível, ela é muito importante. Tem alguns serviços que são básicos no varejo, né? Empacotamento, entrega, tem certas coisas que você tem que fazer e que não tem como deixar de lado. Se por um acaso você tiver que deixar de lado por alguma coisa que impeça, você tem que fazer uma compensação, porque o cliente está acostumado a receber esses serviços de outros varejistas. Então, quando você definir o serviço,
o bom é fazer uma visita, uma análise, uma pesquisa nos varejistas da região para verificar que tipo de serviço que eles estão oferecendo para você não só igualar, mas também superar, né? Ter um serviço diferenciado. A distribuição também é muito importante, né? Como serviço, você muitas vezes tem um varejo que é necessário você ter um serviço complementar. Por exemplo, se você vende móveis, você precisa ter um caminhão para transportar, né, os móveis, você tem que ter um lugar para estocar, enfim, você precisa ter uma série de decisões logísticas junto com essa prática de compra e atributos que você coloca no seu serviço, no seu produto. Além de você definir o produto em si e a prestação de serviço, porque lembra que o serviço, a loja também é um produto, no caso, né? Então você tem que tornar aquela loja diferenciada. E o produto que você comprar também para poder revender, também tem que ser diferenciado quando você tiver condições de fazê-lo. Além dessa questão do produto em si, logicamente, do preço, nós temos outros itens do composto promocional, de distribuição, que eu acabei de falar, e tem o promocional, que é o ligado à parte de comunicação, né? Comunicação que você vai procurar verificar como que você vai promover o produto, né? Propaganda, publicidade, merchandising, enfim. Bom, na verdade, o varejista ele vai estar muito mais ligado à promoção de vendas e ao merchandising, né? Os grandes varejistas são grandes anunciantes também, mas pegando a maioria do varejista brasileiro, eles vão estar sempre mais ligados com essa parte do merchandising, da promoção de vendas, para estimular a sua venda regionalmente ou algo nesse sentido. Tudo isso, pessoal, todos esses procedimentos devem ser coordenados através de um plano, né? Um plano de marketing bem feito, sintonizado com o ambiente que a empresa se encontra. Então, seja a parte política, a parte econômica, a parte legal e outras variáveis que afetam um ambiente de negócios. Então, o varejista tem que se adaptar, tem que fazer o plano conectado e também de acordo com o tempo que ele deseja atuar naquele determinado plano. Vamos dizer, 1 ano, né? Um pequeno varejista pode estabelecer com prazo de 1 ano. Então, tudo que acontecer naquele período, ele já está mais ou menos preparado. Isso não quer dizer que ele não vá fazer revisões periódicas, né? Aqui no Brasil, a maioria das empresas faz revisões periódicas de 6 em 6 meses. Em alguns casos, conforme a instabilidade do negócio, pode fazer até mensal. Isso fica a critério de cada comerciante que sabe bem em que setor ele atua. E depois de fazer um bom plano, ele tem que implementar e controlar, né? Implementar é procurar verificar se está tudo dando certo, quer dizer, se está tudo coordenado, se as partes da empresa estão bem montadas, bem estruturadas, e aí começa a executar o plano e verifica se tal ou não está atingindo as metas, os objetivos. Um estudo foi feito entre as empresas que fazem planejamento aqui no Brasil e revelou que a maior parte dos reajustes, dos ajustes assim, do plano, né, periódicos que as empresas fazem, os empresários fazem, geralmente é para analisar, para mudar o investimento, o valor investido no plano ou então ajustar as metas. Por quê? Porque muitas vezes o camarada estabelece uma meta muito otimista ou também pessimista, conforme a análise do ambiente. Mas o importante é estar sempre no dia a dia, tá? Verificando o que está acontecendo no mercado e controlando bem a situação ambiental, né? E através das informações, notícias, de um bom banco de dados. Hoje o banco de dados faz parte estratégica até de um bom varejista. Muito bem, então essas são algumas das etapas. Todas essas etapas você pode encontrar como um capítulo, né, no livro Marketing de Varejo, 5ª edição, que inclusive foram adicionados aqueles outros capítulos
e entre eles o da sustentabilidade e de merchandising, né? Então, para aqueles que querem mais informações sobre esse assunto, uma leitura do livro Marketing de Varejo, 5ª edição, vai ajudar bastante. Qualquer coisa, pessoal, fique à vontade. Eu passo para vocês o meu e-mail pessoal. Eu tenho muito interesse, não só desse livro Marketing de Varejo, mas de todas as minhas obras, de saber, eu continuo atento e procurando atender os clientes, procurando ver também que tipo de sugestões existem para a gente poder fazer adaptações, tá? O meu e-mail particular é alascasas, tudo junto, @terra.com.br. Então, se um dia você verificar aí que algum cliente falou alguma coisa bem, falou mal, pode falar para mim, manda um e-mail que eu vou estar dando toda a atenção possível, tá certo? Então, bom trabalho para todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.